Bom, Perfeito. primeiro respondendo à questão, né? Eu acho que de fato é um bom mote inicial. Eu diria que pensar o Brasil e a contemporaneidade, né, a partir das questões climáticas é fundamental, no sentido de que eu tenho levado adiante uma reflexão sobre isso, de que as questões climáticas, elas me parece que estão por toda parte, né? Eu tenho forçado muito, me colocado muito a pensar sobre isso, aonde estão as questões climáticas no mundo, né? E elas estão por toda parte, e elas têm a sua existência, elas existem para nós como expressão e como condicionante das formas através das quais nós existimos no mundo, né? Isso é um pouco profundo, um pouco geral, um pouco filosófico, eu diria, mas é exatamente essa ideia, né? Ótimo. As questões climáticas, de uma maneira geral, elas são expressão e condicionante da forma como a gente existe, ou como a gente se põe a existir, né? Do nosso ser estar no mundo, né? Essa afirmação coloca aí, pelo menos para a gente, dois grandes eixos para pensar esse ser estar no mundo. O primeiro deles é pensar que, no âmbito mais aparente, né, as questões climáticas, elas dizem respeito, no primeiro momento, numa reflexão sobre a forma através as formas através das quais a atmosfera nos envolve, pensando no sentido mais de uma natureza natural, se é que eu posso dizer assim. E no segundo momento, a gente poderia pensar as formas através das quais nós produzimos esse clima ou essa atmosfera, né? Que também é uma questão de uma natureza já dentro desse binômio, né, moderno, aí, uma natureza já transformada, uma natureza mais antropizada, aspas, né? Não gosto muito dessa expressão, mas a gente vai trabalhar ela um pouco aqui nesse debate, né? Então, a gente poderia pensar esses dois grandes eixos. São eixos que são indissociáveis, mas eu vou tentar articular eles em termos analíticos, primeiro, de maneira dissociada nesse momento, né? No caso dessa atmosfera que nos envolve, que é essa dimensão mais aparente dessa, aspas, natureza natural, né? Eu poderia dizer que a existência da atmosfera, e nela, né, o tempo e o clima na sua existência, a existência dessa atmosfera foi aquilo que possibilitou, num grau muito significativo, a nossa existência enquanto espécie, né? Se a gente for pensar numa escala geológica, né, de tempo, a própria estrutura e a composição da atmosfera, a partir do momento em que a gente tem essa estrutura e composição muito semelhante à estrutura e composição que a gente tem nos dias atuais, essa estrutura e composição que possibilitou nosso surgimento, enquanto seres orgânicos, se é que eu posso usar aí a linguagem do Lukács, né? A nossa existência enquanto ser orgânico, né? Essa atmosfera surgida e formada nesse tempo geológico, que nos envolve nos dias atuais, e ela não só acontece, ela é percebida, e eu tendo a dizer que ela existe para nós a partir da ocorrência mais cotidiana, mais rítmica, mais dia após dia, disso que são os elementos do clima. A gente entra em contato, a gente percebe, a gente dota o clima de existência a partir da nossa relação com esses elementos, né? Poderia dizer sobre a temperatura, sobre a umidade do ar, as chuvas, os ventos, né? Essa nossa percepção sobre esses elementos, né, ela se realiza de variadas formas e acaba produzindo essa compreensão e essa existência do clima, do tempo e, consequentemente, da atmosfera, muito com base na nossa experiência, né, na nossa relação mais direta com esses elementos, né?